Neste short, perguntámos-vos qual é a primeira coisa que precisamos para fazer um bom filme, e ficámos de vos dar a nossa opinião, que agora vos apresentamos. A verdade é que, por mais elevado que seja o orçamento de um filme, permitindo o acesso a muitos recursos técnicos, equipamentos de última geração, efeitos especiais ou, por outro lado, um elenco com impacto, com vários atores de sucesso, enfim, um elenco de estrelas, se a história não for envolvente, bem construída e capaz de transmitir emoções, o filme pode perder força, ou mesmo o seu brilho. A narrativa é o coração de qualquer projeto audiovisual. A história é o que conecta o público, faz as pessoas se identificarem, se emocionarem e se lembrarem do que assistiram. Assim sendo, a narrativa e as suas potencialidades em vídeo participativo é um dos temas-chave no nosso canal. Olá a todos! Criar e contar histórias são atividades que caracterizam a espécie humana desde a pré-história, pois a capacidade do ser humano para construir e comunicar narrativas é bem anterior à escrita. Alguns arqueólogos acreditam que as pinturas rupestres seria uma forma de contar histórias nas culturas mais antigas. Ao longo dos séculos, as histórias foram esculpidas, pintadas, impressas em madeira ou bambu, cerâmica, tábuas de barro, pedra, metais, pergaminho, tecidos, papel, depois gravadas em filme e finalmente armazenadas eletronicamente em formato digital. Com o desenvolvimento da escrita, a invenção da imprensa e, por fim, com o desenvolvimento dos mídia, as histórias passaram a ser registadas, transcritas e compartilhadas em todas as regiões do mundo. Hoje em dia, o ato de criar e contar uma história, a que se veio a dar o nome de storytelling, detém um enorme campo de aplicação nos mais diversos domínios, entre os quais se situa também o vídeo participativo, fazendo a storytelling frequentemente parte da sua metodologia. Assim sendo, a questão a que este vídeo tentará dar resposta é a seguinte: como o vídeo participativo pode intervir ou o que pode oferecer quando recorre à storytelling? Ou seja, o que levar um grupo de pessoas a criar e a contar uma história realizando um filme pode vir a proporcionar, quer para eles enquanto participantes, quer para a audiência, assim como para o próprio facilitador. Vamos ver. Antes de mais, fará sentido debruçarmos um pouco sobre a própria definição de storytelling. Storytelling é a atividade de comunicar de forma expressiva ideias, crenças, experiências pessoais e lições de vida por meio de histórias ou narrativas que evocam emoções e insights. Esta é uma definição que se pode aplicar à storytelling de um modo geral. No entanto, hoje em dia é muito comum a distinção entre storytelling num sentido comum, essencialmente associada à tradição e ao entretenimento, e a serious storytelling, que tem aplicações nos mais diversos domínios, sobretudo o educacional, o comercial, sendo recurso para várias estratégias no âmbito do marketing, e o terapêutico. Ora, uma das formas mais comuns de recurso à storytelling em vídeo participativo enquadra-se neste último género, ou seja, o terapêutico, em que os participantes partilham uns com os outros as suas histórias. Ainda com um cariz terapêutico no sentido mais lato do termo, estas histórias podem, contudo, ter um enfoque comunitário, quando, por exemplo, é seu objetivo reforçar a identidade social ou cultural de uma comunidade ou de um determinado grupo, ou quando pretendem abrir um espaço para reflexão sobre determinados problemas, determinadas causas dessa comunidade, ou mesmo para evocar algumas memórias entre as suas memórias, obviamente. Contudo, se um vídeo deste tipo, baseado no contar de uma história, tiver um enfoque só numa pessoa,
ele acaba naturalmente por ter um cariz biográfico, no qual a pessoa em causa pretenderá criar um retrato de si própria. Tenho realizado alguns vídeos deste tipo e o que eu senti que existia em comum entre eles, cada vez que realizei um vídeo sobre a história de vida de uma pessoa, foi a perceber-me como a câmara assumia a função de espelho, como o vídeo permitia um reforço da sua imagem e da sua própria visão sobre o seu percurso de vida de uma forma muito construtiva. Claro que, por outro lado, estes vídeos foram realizados atendendo a objetivos muito diferentes, que naturalmente remeteram diretamente para o que cada pessoa pretendia com o vídeo, ou seja, com que intuito a pessoa está a construir esse espelho. Para mostrar a quem? Para que se dar a comunicar a quem? Pode acontecer num contexto familiar, mais privado, mas pode ser num contexto público, quando a pessoa aposta na exibição de um seu talento, ao vivo ou numa publicação online. Pode ser também um contexto profissional, com determinadas especificidades, entre muitos outros. E não se trata aqui só da imagem. A voz e, de alguma maneira, também algum som ambiente também assumem a função de espelho. Ouvir-nos pode devolver-nos elementos significativos do nosso autoconceito. A nossa voz e o modo, o tom com que falamos, as palavras que usamos, serão também, sem margem de dúvida, elementos importantes. Assim, de acordo com os seus objetivos, um vídeo participativo biográfico pode enquadrar-se numa linha mais terapêutica, pode ser considerado também como um vídeo promotor de empowerment, ou ainda ter uma linha ativista, se pretende, através do testemunho dessa história de vida, defender uma determinada causa, ou pode ainda ter outros objetivos que nenhum destes e que não se enquadrem nesta tipologia. Mas a storytelling em vídeo participativo não fica circunscrita às histórias de vida. Pode acontecer, por exemplo, que os participantes queiram apenas fantasiar, recorrer à sua imaginação e inventar uma história pura e simplesmente. Eu própria me interrogava sobre isso, mas tive a oportunidade de chegar a algumas conclusões através de uma experiência que vim a realizar com os jovens do Olipandó. O Olipandó é um ATL afeto a um dos centros comunitários da Pastoral dos Ciganos e fica situado em Lisboa, no bairro Quinta das Laranjeiras, na freguesia Parque das Nações. Irei abordar as potencialidades do recurso à storytelling em contexto de ficção, com base na experiência realizada com a participação destes jovens num dos próximos vídeos. Termino aqui este vídeo, deixo-vos em baixo na descrição alguns links que poderão ser do vosso interesse e até ao próximo vídeo.